לא שאותנו תהיה מפשענו שלי. Shabbat Shalom. Nós somos a congregação Moreste Yeshua daqui de Salvador, Bahia, no bairro aqui de Campinas de Brotas. Você que é de Salvador e nos acompanha já é convidado a participar conosco de Shabbat às 10 horas da manhã. E, se Adonai permitir, está vindo aí para nós as festas do 7º mês. A próxima segunda-feira, da próxima segunda-feira, agora a 8, será a festa de Yom Teruah. A festa chamada Festa das Trombetas, que também popularmente se comemora o Rosh Hashanah, o início do ano judaico, tradicionalmente, né? Porque biblicamente é um pouco diferente a data, mas nós, se Adonai permitir, estaremos aqui na segunda-feira à noite. Nós vamos decidir apenas o horário, mas eu creio que vai ser às 19h30. Que eu acho, a segunda-feira que vem a 8, eu acho que são 6, dia 6 de setembro, não é isso? Então, dia 6 de setembro, às 19h30, estaremos aqui, se Adonai nos permitir, celebrando Yom Teruah, a festa das trombetas, o dia do toque do shofar. Inclusive, Francisco e Loures, quando terminar, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso rapidamente. Estamos estudando a porção Parashá Kitavô, quando entrares, uma referência a quando o povo de Israel fosse entrar na terra prometida, na terra de Canaã. E essa é a 50ª porção, né, da Torá. Como são 54 porções, já estamos caminhando para o final de mais um ciclo de estudo da Parashá. A porção hoje está a partir do capítulo 26 de Devarim, Deuteronômio, e vai até o capítulo 29, versículo 9. Eu creio que está aí na tela, né, para o pessoal de casa também, as porções dos profetas, da Brit Hadashah, Yohanan, que é profeta também, então por isso que eu digo as porções dos profetas, incluindo a Brit Hadashah. Hoje são 20 de Elul. Faltam 10 dias para terminar, 9 dias, né, praticamente, para terminar o mês de Elul e chegar ao 7º mês do calendário bíblico judaico, que é o mês das principais festas. Vamos estudar um pouquinho algumas porções da Parashá de hoje, a Parashá Kitavô. Um breve resumo dessa porção. Parashá quer dizer porção. Um breve resumo dessa porção são orientações. Moisés está com o povo diante, né, da terra prometida, está ali nas campinas de Moabe, orientando o povo de como proceder, Adonai dando as orientações, Moisés passando para o povo, de como proceder quando passarem o Jordão, quando entrarem para conquistar a terra de Canaã. E a primeira orientação é entregar as primícias da terra. Quando o povo entrar e pegar ali e colher os primeiros frutos, que esses primeiros frutos devem ser levados ao sacerdote, e ali deve ser feito o quê? Uma declaração de cumprimento da promessa. Gente, é interessante, eu acho isso, para quem viveu isso, as pessoas que foram nesse dia aí, até o sacerdote levar essas primícias, deve ter sido algo assim, emocionante demais. Porque era uma promessa que Adonai tinha dado a Abraão há quase 500 anos atrás. Porque lembre que Adonai prometeu a Abraão, depois o povo passou 430 anos no Egito, mais 40 no deserto, 437 já vai o quê? 470, né? Anos. Quase 500 anos depois, a promessa estava sendo cumprida. Aí essas pessoas, elas estavam tendo a oportunidade de vivenciar algo que havia sido prometido há quase 500 anos atrás. E ainda tem isso, realmente, Loura estava lembrando bem aqui, ainda tem somado a isso a idade dos filhos, parte da idade dos filhos de Abraão, né? Então, mais de 500 anos depois, aí está ainda essas pessoas que viveram nessa fase da história da humanidade, tiveram essa oportunidade de chegar ali e declarar diante de Adonai, que vou falar mais um pouquinho disso daqui a pouco, que estava entrando na promessa. Isso é fantástico.
a oração após a conclusão da entrega dos dízimos, né, quando as pessoas terminavam de entregar os dízimos ali no terceiro ano, deveria orar e declarar que tirou tudo que é santo de sua casa. É por isso que eu digo, gente, mesmo não estando com o templo de pé, não havendo um sacerdócio em atividade, quando isso aqui foi escrito, ou pelo menos foi orientado, quando a orientação foi passada ao povo, não existia pelo menos o Mishkan existia, mas ainda não existia as coisas organizadas como viria a ser, como Davi depois de organizar tudo, né, as turmas do sacerdócio, o templo. Havia só o Mishkan, que era aquele Mishkan que desmontava, mudava de lugar, mas já estava lá a orientação. Olha, ore agradecendo de que você teve a oportunidade de tirar da sua casa aquilo que é santo, que era a oração de gratidão pela entrega dos dízimos. Depois, a ordem de escrever a Torá em um monumento de pedras. Quando passasse o Jordão, deveria se escrever a instrução divina, a Torá, a lei, em um monumento de pedra. Por que de pedra? Porque pedra não desmancha fácil, né? Depois vem as bênçãos, as maldições e as bênçãos, declarando como o povo iria fazer isso, né? Proferir as maldições e as bênçãos. O castigo decorrente da desobediência, de antemão Adonai já orienta o que ocorre se a pessoa for desobediente, o que pode ocorrer com ela. E no final a porção encerra-se com a renovação do pacto. Adonai dá orientações a Moisés. Moisés diz ao povo que ali Adonai estava fazendo uma espécie de nova aliança, ou seja, renovando o pacto naquele dia. Isso é o que essa porção traz para nós. E aí começa. Eu coloquei os textos todos aqui para facilitar, para não precisar você ficar procurando, a gente ganha tempo. Devarim, Deuteronômio, capítulo 26, versículo 1 ao 3, é quando dá início à porção propriamente dita. E está escrito assim: e será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e a possuíres e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto. E irás ao lugar que escolheu o Senhor teu Elohim, né, teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Que lugar é esse? Veja que aqui está falando para orientação já para o futuro. O lugar que escolher. Qual foi o lugar que Adonai escolheu? Inicialmente em Shiló, e depois em Jerusalém. Foi o lugar que Adonai escolheu. E irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Elohim, Adonai Elohecha, o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou aos nossos pais dar-nos. É aquilo que eu estava falando. Essa geração aqui, esses 600 mil homens e certamente uma quantidade parecida de mulheres, entraram na terra e tiveram a oportunidade única de chegar e poder dizer: olha, eu sou a geração, eu estou dentro daqueles que está vendo a promessa se cumprir diante dos meus olhos mais de 500 anos depois. Gente, isso é maravilhoso. É igual a Adonai ter feito, por exemplo, imagine para nós, suponha que Adonai fez uma promessa a Cabral quando chegou aqui. E essa promessa está se cumprindo hoje, 500 e tantos anos depois. É algo parecido. É muito tempo, gente, é muito tempo. Mas a coisa se cumpriu. E aí a palavra continua, né? O interessante é que essas primícias, segundo os rabinos, segundo os estudiosos, essas primícias, e a Torá aponta para isso, né? Essas primícias eram trazidas durante a festa dos pães asmos, né? Matzot.
e é quando inicia a contagem do Homer. Vocês lembram que quando inicia a semana dos pães asmos, Adonai manda contar 50 semanas, 50 dias, 7 semanas, 7 Shabatot, 7 sábados, e depois do 7º Shabat, santificar o 50º dia e levar uma nova oferta, né? Então, essas ofertas, essas primícias foram levadas, e nós vemos inclusive no livro de Josué isso acontecendo, quando o povo entrou na terra de Canaã, lá em Josué a gente vê que isso ocorreu de fato, nos dias de Matzot, nos dias de pães asmos, quando começa essa contagem entre Pessa e Shavuot, e novamente 50 dias depois. E aí ocorria. E em seguida, o texto no versículo 5, né, ainda no capítulo 26, no versículo 5, tem algo interessante. Então, Devarim, Deuteronômio 26, versículo 5. Então, testificarás perante o Senhor teu Deus, o Adonai Elohecha, né? Adonai, o teu Elohim, e dirás, arameu, a palavra arameu aqui é essa aqui, arami, e dirás, arameu, prestes a perecer, algumas traduções traz arameu miserável, né? Não sei se vocês já viram isso, algumas traduções traz assim, que não é feia a palavra, mas está dentro do mesmo sentido. Arameu, Arami, prestes a perecer, foi meu pai e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir a ser uma nação grande, poderosa e numerosa. Aqui nós vemos que o texto está falando de Jacó, né? Fica claro que o texto está falando de Jacó. Esse arameu, prestes a perecer, foi Jacó. E o interessante, gente, é que quando diz arameu, por que meu pai era um arameu? Ou seja, Jacó era um arameu. Muito provavelmente por quê? Por 2 motivos. Vocês lembram que, eu vou mostrar aqui para vocês, só para lembrar que vocês sabem disso, Abraão, a família de Abraão, os antepassados de Isaac e de Jacó, eles eram de Ur dos caldeus e depois viveram em Harã. Aqui está claro, ó, versículo 20. Eu grifei essas partes aqui, né, que vai rir Yitzhak ben Arbaim Shana Bekarti et Rivka. Rivka é Rebeca, que agora na hora da bênção das crianças eu esqueci de citar o nome de Rebeca, não foi? Rivka, que é Rebeca, Bat, filha de Betuel, Ha-Arami. Olha só, é a mesma palavra aqui, olha, presta atenção. Arami. Se você eliminar aqui o rei, que é artigo, é a mesma palavra, o arameu. Essa tradução não tinha, aí eu dei uma retraduzir, né, e seria o arameu, porque aqui Bat, filha de Betuel, o arameu, Harami. E interessante é que Mipadam, de Padam, Aram, a Ruth, né, irmã, e Labão, que era o sogro de Jacó, Ha-Arami também, ou seja, eles eram de Harã. Além de Abraão ter passado por Harã, quando o pai dele saiu de Ur dos caldeus, viveu ali, ou seja, os ancestrais de Jacó eram arameus, em parte, né? Eram arameus, mas Jacó, depois, quando foge, prestes a perecer, eu vejo aqui que quando o texto diz arameu prestes a perecer, é uma referência à possibilidade de morte diante de Esaú, quando Esaú perseguia, estava com ódio de Jacó, Jacó teve que fugir lá para a terra de Labã, né, de Lavã. E depois, quando Jacó já está cheio de filhos ali, e começa aquela seca terrível,
José lá no Egito, sem Jacó saber, e Jacó teve que, prestes a perecer de fome, teve que descer ao Egito, com toda a sua família, e aí foi quando a família de Jacó foi toda para o Egito, e ficou lá durante 400 anos. Então, em 2 momentos, Jacó esteve prestes a perecer. O texto se encaixa. Alguns dizem que é uma possibilidade de se estar falando de Abraão também, mas eu creio que o texto aqui é autoexplicativo. É uma referência a Jacó. Arameu, porque viveu em Harã. Harã, a palavra Harã é com H, né, com rei. Mas Padã Arã já não tem o rei. Então, prestes a perecer, foi meu pai e desceu ao Egito. Abraão também desceu ao Egito, mas foi algo temporário, não foi algo tão significativo. Quem desceu ao Egito para não morrer de fome, ele e sua descendência, foi Jacó. Abraão não tinha nem filho ainda, né? Jacó que desceu com toda a sua casa para não morrer de fome e ficou no Egito. E interessante que o próprio texto explica de quem está falando. E ali no Egito, com pouca gente, né, peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até virar uma grande nação. Quem cresceu e virou uma grande nação no Egito foi Abraão? Jacó. A família de Jacó. Então o texto é autoexplicativo. Esse arameu aqui, prestes a perecer, é uma alusão a Jacó, que é o patriarca das 12 tribos de Israel. E aqui o texto nos confirma que, de fato, é dele que está falando. Por quê? Gênesis 25, 20. Aquilo que eu li para vocês aqui em hebraico, agora vamos ver em português. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, a Rívca, filha de Betuel, o arameu, Harami, de Padã Arã, irmã de Labam, o arameu. Isso aqui, Padã Arã, Ahut, Lavam, Harami, Lo, Leassar. Olha só, porque eu botei esse asterisco aqui. Padã significa campo, ou tem um sentido também de estender, ou de extensão, né? Traz esses 2 sentidos. Ou seja, fica fácil de entender. Padã Arã, essa junção de 2 palavras, é algo como campo de Arã, ou extensão de Arã. Ou seja, Labão, o lugar onde Jacó viveu com Labão, seu sogro, era uma extensão da cidade de Harã. Era Padã Arã, ou seja, o campo, uma extensão de Arã, porque a palavra Padã tem tanto sentido de campo como de estender ou extensão. E era uma planície ou um planalto, né, na região da Mesopotâmia, perto do que hoje do que sempre foi, né, a Síria. Então fica claro que Padã Arã, arameu, o arameu ali é Jacó. Gênesis 11, 27. Estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Avram, e a Naor. E a Harã gerou a Ló. Bereshit, Gênesis 11, 31. E tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. Ou seja, aqui não fala de que Naor foi para Harã, mas quando nós vemos a história depois, que os versículos que nós lemos antes, fica claro que, por algum motivo, Betuel, Lavan, ou melhor, Naor, foi depois para o mesmo lugar, pelo menos o campo de Harã, foi para próximo do lugar onde Abraão foi, porque aparece depois ele morando lá, ou os seus descendentes, seus filhos, no caso Betuel, Labã morando lá. E aqui fica a prova, Gênesis 29, 4. E disse-lhe Jacó, quando Jacó chega naquele poço, fugindo de Esaú, chega naquele poço, e aí pergunta, irmãos, para os homens que estavam dando água às ovelhas, de onde sois? E disseram eles, somos de Harã. E ele lhes disse, no caso Jacó, conheceis Labão, filho de Naor? Olha só, Labão, filho de Naor. Ou seja,
ou Labão, era parente próximo, era primo. Né? Era primo de Jacó. Não é isso? Primo de Jacó. Porque primo de segunda, Jacó já era filho de neto de Abraão, ou seja, era um primo de segundo grau é isso, né? De Naor. É por isso que Abraão manda, o Isaac manda Jacó para lá, para a sua terra, para a terra dos seus parentes, em Harã. No caso dele, estava no campo de Harã, ou seja, uma extensão de Harã, região de Harã. Eu acho que é mais ou menos como o campo de Harã. Naor era irmão de Abraão. Então, irmãos, fica claro aqui que esse arameu prestes a perecer era o nosso pai Jacó, e desceu ao Egito, e ali virou uma grande nação, e ficou ali 430 anos a sua descendência. E dando continuidade, no capítulo 27, versículo 2, diz o seguinte: será, pois, que no dia em que passares o Jordão, a terra... Primeiro eu quero, me ver a mente aqui, deixa eu fazer uma observação. Eu falei no começo que hoje em dia se fala muito de bênção. Não quero ofender aqui a religião de ninguém, mas todos sabem que existem muitos lugares, muitos movimentos, muitas igrejas, que se fala demais em bênção, só se fala em bênção. Bênção, 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 é tanto que utiliza a palavra, as escrituras, de um modo seletivo. Aquilo que é maldição, deixa para Israel. Aquilo que é bênção, abraça para si, não é assim? Todo mundo quer bênção, todo mundo quer bênção. Mas essa porção que estamos estudando, ela deixa bem claro que a bênção vem quando você anda de acordo com a palavra de Adonai. A Torá a Torá escrita ainda não havia sido dada a Abraão, a Isaac e a Jacó. No entanto, aquilo que já se tinha de conhecimento do que era instrução de Adonai, Abraão vivia, Isaac viveu, Jacó viveu. Mas eles pecavam, eles mentiram diversas vezes. Como nós também. Quem é que não comete pecado? Por isso que Yeshua chega e fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra aí, a testemunha que seja pura, que não esteja cometendo nenhum pecado, comece. Todos pecam. Então, Isaac, ou Abraão mentiu em algum momento, Isaac mentiu, Jacó. Só que eles eram homens que no coração, o que eles queriam era servir o eterno. Então, o que é que nós vemos aqui? O arameu prestes a perecer, ou miserável, como algumas traduções falam, chegou em Padã Arã, de mãos, com a mão na frente e outra atrás, como minha mãe dizia, com a mão na frente e outra atrás, sem nada. Jacó não teve direito nem sequer àqueles servos que seguiam para acompanhar. Dormiu com a cabeça numa pedra, ou seja, nem uma mochilinha. Aqui eu me lembrei de, quem lembra, né, de Chaves, quando Chaves vai com seu barriga para Acapulco, a bagagem, a mala de Chaves é uma capangazinha na ponta de uma vara, ele levando aqui no ombro. É para a gente sorrir um pouquinho. Então eu acho que Jacó saiu mais ou menos assim, com a capangazinha ali no ombro, sem nada. Chegou lá em Padã Arã, assim, sem nada. 20 anos depois, quando Jacó volta praticamente milionário, rico, que dividiu os seus rebanhos em 3, já com vários filhos, os filhos já ajudando, rico. O que é que nós vemos com isso? Que, de fato, o que traz bênção é a obediência à palavra. Jacó, as escrituras deixam bem claro que Jacó, mesmo com suas fraquezas que tinha, ele era homem como nós, com suas fraquezas, no entanto, o coração de Jacó era voltado a servir a Adonai, a viver conforme os princípios divinos que já era do seu conhecimento, do que ele recebeu dos seus pais.
E nós vemos que por causa disso, Jacó, em 21 anos no máximo, aí Jacó já se tornou rico, muito rico, mais rico até do que o seu sogro. Ou seja, como é que alguém enriquece tão rápido em 20 anos? E nós vemos que por causa da sua justiça, Adonai contribuía com ele, deu até visão, deu sonhos para Jacó para orientar como ele proceder. Olha, marca assim as varas que as ovelhas vão, na hora que tiver reproduzindo ali, os filhos vão sair daquela cor. E foi dando ali, gente, foi Adonai mostrando como ele proceder para que enriquecesse. O que é que isso serve para nós? O que traz bênção de fato é andar nos caminhos de Adonai. Obedecer a sua palavra é difícil? Porque nós somos fracos, tropeçamos o tempo todo, mas é necessário haver a vontade. Eu costumo dizer que aquilo que nós aprovamos é que faz toda a diferença. Alguém pode chegar e dizer, olha quem fala isso, um cara que eu conheço a história, já teve uma vida torta, foi igual a mim e tal. Realmente. Eu acho que todos nós temos coisas passados que não são bons, não são legais para se contar. Mas a partir do momento que você reconhece que, como diz aquela frase bíblica, seja Adonai verdadeiro e todo homem mentiroso. Quando você reconhece isso, que embora você seja pecador, tropeça o tempo todo, mas que a palavra da Adonai é verdadeira e que você precisa se esforçar para andar nela, porque se você andar nela, você é abençoado, as coisas mudam, é diferente, é aquilo que você aprova que já começa a fazer a diferença. Uma coisa é você não querer ou não poder, e você também, por causa disso, querer desqualificar. Que nada, isso eu conheço muita gente que faz isso, gente boa, gente de família, pessoas de princípios, mas que tenta desqualificar. Que nada, rapaz, isso aí foi escrito por homem, cheio de erro, igual a nós, você vai acreditar nisso? Isso é fábula. Inclusive, gente, eu já ouvi de pessoas que creem em Yeshua como Messias. Uma vez eu ouvi isso de um pastor, dizer que muito provavelmente a história de Adão e Eva, que era uma história criada, era um conto, que se criou aquilo ali para dar um ponto de partida à história da humanidade e tal, mas que provavelmente não é verdade. Eu vi uma vez um pastor comentando isso em um debate, e eu tenho pessoas próximas a mim que já falou para mim também que acredita assim. E aí, quando essas pessoas foram perguntadas, tanto esse próximo a mim quanto esse pastor, alguém perguntou, e você acredita em Jesus Cristo? Né? Yeshua HaMashiach, para nós. Aí ele, sim, eu acredito. O que é que você tira com isso? A pessoa que fala uma frase dessa, para mim, ela já disse tudo o que tem no coração. Ela não sabe no que crê. Porque as Escrituras, a Brit Hadashah, o chamado Novo Testamento, ele é muito claro. Yeshua HaMashiach, o Jesus, o Cristo, veio e fez aquela obra que nós conhecemos somente por causa do que houve lá no Éden, por causa da transgressão dos nossos primeiros pais. Se não houvesse a queda, a chamada queda lá do homem no Éden, Adão e Eva, não havia necessidade de Yeshua vir. Logo, se alguém acredita que Adão e Eva não existiu, e acredita que Yeshua existiu, essa pessoa está com a sua fé como uma folha seca, vai para o lado que o vento bater. Porque para se crer em Yeshua, é necessário automaticamente se crer que Adão e Eva existiu. Porque se você não crê que Adão e Eva existiu, a sua fé em Yeshua, em Jesus, vai ficar como uma casa, um telhado sem paredes. Está ali firmado por alguma coisa lá que você amarrou lá e tal, mas na hora que vier o vento, vai jogar longe. Você que me ouve, se porventura tem esse pensamento na sua cabeça, saiba, se você acredita que Adão e Eva não existiu, que a lei que foi dada no Sinai é uma criação, não tem significado aquilo ali, mas Yeshua, né, Jesus o Cristo, para mim é importante, saiba que a sua fé é um telhado sem parede, na hora que bater o vendaval ele cai. Você precisa revisar a sua fé, porque uma coisa está conectada à outra. Yeshua só fez a obra que nós conhecemos porque houve um pecado no Éden que tirou o direito do homem de viver.
Entrou a morte no mundo e alguém teve que vir corrigir isso. Uma coisa só existe por causa da outra. Então, o que é que eu digo aqui? Jacó era um arameu prestes a perecer, ou seja, à beira da morte, tanto perseguido por Esaú, como depois sua família, seus filhos, por causa da seca que estava lá na terra de Israel, terra de Canaã. E aí desce ao Egito para não morrer de fome. E ali vira uma grande nação. E aí o que é que acontece? 21 anos depois, mais ou menos, 21 anos, Jacó já era mais rico do que o seu sogro. Por quê? Porque estava sobre ele aquilo que a Torá descreve. É andando de acordo com as instruções divinas que a pessoa pode ser abençoada. Ah, mas o ímpio cresce. A própria Bíblia fala isso, que o ímpio cresce, que os pecadores crescem, às vezes se tornam melhores do que os seguidores de Adonai. Acontece muito isso. Só que é passageiro, é algo enganoso, é uma coisa que não vai durar por muito tempo. E às vezes é melhor ser pobre financeiramente falando, do que ser rico e viver uma vida miserável como muita gente vive, que não tem paz de espírito, não tem nada. Há pessoas aí pelo mundo afora que moram numa casinha sem piso, uma casinha igual casinha de sapê, igual uma oca de índio, e que vive muito mais feliz do que milionários aí morando em grandes palácios. Adianta de quê? Jacó era rico e vivia em tendas. Capítulo 27, versículo 2. Devarim, Deuteronômio, capítulo 27, versículo 2 em diante. Será, pois, que no dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás umas pedras grandes, ou seja, fará um monumento, e caiarás. E havendo passado, escreverá nelas todas as palavras dessa lei, para entrares na terra que te der o Senhor teu Deus, terra que emana leite e mel, como falou Adonai, o teu Elohim, o teu Deus, Deus de teus pais. Será, pois, que quando houveres passado o Jordão, presta atenção nessa parte que está sublinhada, levantareis essas pedras que hoje te ordeno no monte Eibal, ou Eival, e as caiarás, e ali edificarás um altar. Gente, olha que detalhe interessante. Havia as maldições que eram para ser proferidas e as bênçãos, uma em cada monte. As maldições seriam proclamadas depois, exatamente no monte onde era para ser escrita, onde era para ser feito um monumento com a instrução escrita. Não é estranho? No lugar onde seriam lançadas as maldições, era exatamente o lugar que era para construir um altar de adoração a Adonai, e era para escrever a instrução, a lei de Adonai, em pedras. O que é que isso quer dizer? Na minha visão, que ali as maldições eram severas, mas ao mesmo tempo que as pessoas ouviam aquelas maldições severas, tinha diante delas a instrução escrita, ou seja, você tinha um escape. Adonai coloca diante de você a consequência da desobediência, mas ao mesmo tempo lhe dá a ferramenta para você se livrar delas. No lugar que é lançada as maldições, está escrito o antídoto para as maldições. Gente, isso é fantástico. É exatamente no lugar que você está diante das maldições e você vai estar diante do antídoto. Eu convido você a ler o artigo que nós temos lá no site, moresteyeshua.org.br, o antídoto para o veneno da serpente. É interessante. No lugar da maldição é onde está escrito o antídoto. Vamos continuar. E vocês lembram que é muito conhecido essa tese dos 613 mandamentos, né, da Torá. Só que nós sabemos que depois que você vai filtrando, fica menos da metade, né, para hoje. Por quê? Fica claro que esse texto é uma mitzvah, um mandamento específico para aquela geração que viveu no deserto. Quem viveu depois, né, na época do rei Davi, na época dos outros reis, não tinha necessidade de levantar aquele monumento
de novo. Toda vez que viajasse e voltasse, não. Você vê que já temos aqui um mandamento que era para ser cumprido em um único momento na história de Israel. Só tinha aplicação naquela época, naquele momento, quando o povo atravessasse o Jordão e entrasse. Fora dali, a única obrigação era de você passando por ali, contemplar o monumento e estar sempre atento para o que está escrito nele. Mas de construir é um mandamento único. Ou seja, só aí já não são mais 613, já são 612 para a geração posterior. E assim é um exemplo de tantos outros mandamentos que não é para todos. E é interessante notar que a instrução divina, né, a Torá, ou a lei de Moisés, como é conhecida também, escrita em pedras, era para ser colocada, é o que eu já falei, né, exatamente no monte onde seriam proferidas as maldições, e que também um altar foi construído ali, ou seja, o antídoto para, deixa eu ver aqui a hora, pronto, já tenho que começar a encerrar. Capítulo 27, versículo 14 ao 25, mas eu não vou ler todo. Aí, quando fala das maldições, gente, olha que coisa interessante que me veio à mente quando eu estava estudando esse texto. No capítulo 27, versículo 14, diz o seguinte: e os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou fundição, abominação ao Senhor. Aí o que é que acontece? O texto, ele apresenta 12 quebras de mandamentos que é considerado maldição. Né? Se vocês contarem, do Devarim 27, do versículo 14 ao 26, você vê 12 transgressões. É citado ali 12 transgressões. Só que quando chega no versículo 26, fica claro que aquelas 12 ali foi tomada como uma espécie de amostra. Porque, na verdade, a maldição se aplica a tudo. Porque, como diz aqui, 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. Então, essas 12 transgressões que foi relacionada ali, fica claro que é uma espécie de amostra, e fica claro também que há níveis de pecado. Há pecados mais severos, há pecados menos severos, que a gente costuma dizer, pecado é pecado, não tem pecadinho nem pecadão. Isso é um ensino equivocado. Existe sim pecadinho e pecadão. Se vê isso por causa das consequências. As consequências são diferentes para determinados tipos de pecados. Há pecados que são até para a morte, e há outros que não. Então, há níveis, sim, de pecados. E aqui nós vemos, se você observar, eu não coloquei aqui por causa do nosso tempo, mas se você ler esses 12 pontos que a Torá apresenta aqui como maldições, na maioria e quase sempre são pecados, coisas que você agride ao seu próximo. Ou seja, o primeiro ponto é a idolatria. É lógico, você cometer idolatria está no topo da gravidade de qualquer transgressão, porque você tira Adonai da sua vida, né? Refuta ele como o seu Deus. Mas em seguida, esses 12 que ele descreve aqui, se você observar, a maioria deles é para transgressão que vai ferir o próximo, que vai fazer mal ao próximo. É por isso, quando eu cheguei aqui, Zana, aquilo que você estava falando sobre mentira, em parte, você tem razão. Há mentiras e mentiras. Nós vemos que, por exemplo, as parteiras lá no Egito, o texto diz que elas mentiram, escondendo a verdade ao faraó, e mesmo assim o texto diz que elas foram abençoadas por Adonai. Porque eu lhe pergunto uma coisa, imagine estar sentado aqui, ou algum de vocês aqui são aqueles santarrão, como se diz aí fora. Você quer viver uma vida santa na plenitude, não quer pecar em nada. Aí entra um bandido armado aqui. Aí o bandido está procurando alguém para que Adonai repreenda, né? Que isso nunca aconteça nem aqui nem em lugar nenhum, mas o bandido entra aqui procurando alguém para assassinar. E aí
me lembra o teu nome? O Isaac está aqui sentado, e Isaac sabe que a pessoa que o cara está procurando para assassinar está nessa salinha aqui. Qual é o correto Isaac fazer diante disso? Levando em conta que a vida é em primeiro lugar. Denunciar o cara, que quem ele procura está ali escondida, ou ocultar, ou mentir. Omitir, vamos dizer. Ele vai perguntar, você sabe onde está o fulano de tal aqui que eu estou procurando? Na hora que ele disser não, automaticamente ele não falou a verdade, ele mentiu. Mas olhe o porquê da mentira dele, para salvar uma vida. Se ele diz a verdade, não, está ali dentro, o cara vai lá e assassina. Como é que o Isaac vai ficar depois? Ele vai ficar carregando esse peso nas costas, essa culpa, talvez até a culpa do sangue daquela pessoa, porque ele entregou na mão do inimigo. Ele entregou a pessoa na mão do inimigo, e o cara foi lá e assassinou. Aí é melhor que ele fazer o quê? Exatamente o que as parteiras no Egito fizeram. Por algo maior, para salvar a vida de pessoas, ela não falou a verdade para o faraó. Então, irmãos, tem horas que você tem que ter sabedoria. Num caso desse, seria necessário Isaac falar a verdade? E aí ele ia ter que ver depois a pessoa assassinada por culpa sua. Ah, mas Adonai é poderoso e poder impedir de matar. É assim, é. E por que lá no Egito ele não fez isso? Se ele era poderoso para matar o faraó, por exemplo, porque ele usou as parteiras para esconder a verdade e salvar aquelas crianças. Pense nisso. Então nós vemos aqui que são mandamentos que diz respeito à relação, que é o que Adonai considera, eu creio, do topo da importância nas relações humanas. Isso, você faz algo. Quando você faz algo que você peca contra você mesmo, contra a sua própria vida, é pecado? É. Mas quando você peca, por exemplo, colocar tropeço diante do cego, está entre uma dessas aqui, é de uma gravidade tão grande que está entre as 12 que foi relacionada aqui. Porque você vai fazer o quê? Você vai fazer um inocente errar o caminho. Maldito aquele que não confirmar as palavras destas leis para cumprir. Gente, olha só. Vamos pegar esse versículo 26 e vamos comparar com o 28:1. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. Aí está o que leva uma pessoa a ser considerada por Adonai como maldita. Agora, vamos ver o que leva uma pessoa a ser considerada bendita por Adonai. 28:1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos, olha o que está sublinhado, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí, imagine quem anda ensinando que a Torá, a lei de Deus, foi abolida e quer ser abençoado. Se tiver alguém me ouvindo, ou em algum momento lá na frente for me ouvir, pare, avalie esses 2 pontos aqui. Como é que você acha que você pode declarar a bênção sobre os outros e sobre si mesmo, fazendo o inverso, o caminho inverso? Aqui está bem claro. Maldito aquele que desfazer esses princípios, e bendito aquele que fizer, que buscar fazer. E todas as bênçãos virão sobre ti. É isso aqui que gera bênção ou maldição na vida da pessoa, ponto. O resto vai ser fruto do acaso. O ímpio pode até ter êxito, ficar rico, viver bem, ter saúde. É um acaso, é como uma loteria, aconteceu. Mas quem anda dessa forma aqui, a tendência é ter maldição, não vai ter vida, não vai ter bênção. E bênção, brahá, significa exatamente isso, concessão de poder. Quando a pessoa é abençoada, quando Jacó foi abençoado na terra de Labã, Adonai deu a ele o quê? Concedeu poder para o quê? Para ele produzir, para ele crescer, enriquecer. Brahá, bênção, é concessão de poder. Aí alguém pode dizer, mas isso aqui é para Israel. O texto aqui está falando de Israel, mas eu faço uma pergunta para você, responda para você mesmo.
não precisa responder aqui. Isso que eu coloquei na cor vermelha. Veneno faz mal somente para uma categoria de pessoas? Veneno faz mal só para mim se eu tomar? Ou para qualquer pessoa na face da terra, se tomar vai fazer mal? Imagine a maldição aqui, que é a transgressão dos mandamentos do Criador, como um veneno. Ela vai fazer mal só a Israel? Ou vai fazer mal a qualquer um? Reflita sobre isso e a gente encerra por aqui. Que Adonai nos abençoe e nos guarde, em nome de Yeshua. Irmãos, se Adonai nos der permissão...